atentos como todos nós devemos ser, percebemos que há uma polaridade de enorme contradição e, pior do que isso, de tensão entre o governo Lula e o Congresso Nacional, em particular a Câmara dos Deputados e Deputadas. Isto não significa somente, e provavelmente não é, problema pessoal do presidente Lula ou contra o presidente Lula. É de uma magnitude impressionante. Na Câmara se reúne todo o poder de fogo que vem da sociedade brasileira, dos setores mais predatórios e danosos, com história recente de golpes, de desrespeito e de abusos democráticos contra o povo brasileiro e contra o Brasil. O que se forma na Câmara dos Deputados e Deputadas, e em boa parte todo o Congresso, incluindo setores do Senado Federal, é algo muito definido, claramente definido como configuração de golpe de Estado contra o presidente Lula. Nesse momento, o seu Arthur Lira, este deputado federal, presidente da Câmara, enfiado até as últimas raízes dos seus cabelos, os cabelos dele, nas mais calamitosas, vergonhosas e destrutivas corrupções. Desde envolvimento com tal de orçamento secreto, que hoje não é tão secreto assim, há robôs, há uma série de agentes de corrupção de alta intensidade no país, mostram que o que se forma na Câmara dos Deputados e Deputadas não pode ser chamado simplesmente de conservadorismo e de direita. O que se forma no Congresso Nacional como golpe de Estado pode ser claramente definido como um lago de enxofre integrado pelas piores bestas que vêm do agronegócio, que vêm do fascismo, que procedem do mercado, sempre golpista, sempre manobrador do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, no esmagamento do povo brasileiro, da mídia, que é parte do mercado. Em outras palavras, a força que atua no Congresso Nacional é do ultraneoliberalismo. O mesmo que golpeou o país em 2016 está vivo, vivíssimo. O mesmo que deu sustentação e produziu, de certa forma, o vampirão Michel Temer e o diabólico Jair Bolsonaro. O mesmo lago de enxofre borbulha
Borbulha e seus borbulhos e ondas não são mais ocultos, escondidos, mas são claros, com tentativa de manipular e intervir no governo federal. Isto é, um Estado, um polo do Estado brasileiro interferindo no outro, desarmonizando os três poderes, subvertendo a ordem democrática e constitucional. É grave o que acontece a partir do Congresso Nacional. Ah, não, mas o Congresso, esse Congresso que está aí foi eleito pelo povo, o mesmo povo que elegeu o presidente Lula. Não, o raciocínio não é este. Estes que foram eleitos, estes e estas que foram eleitos, para passar boiada e destruir a Amazônia, agora enveredando em direção ao Cerrado brasileiro, não foram eleitos pelos mesmos que elegeram o presidente Lula. Estes que se elegeram com os votos descarregados no diabólico Jair Bolsonaro, que esperava se eleger. Isto é, pela mesma vertente que borbulha no lago incandescente de enxofre do golpe da sociedade brasileira, ocorrendo agora no Congresso. Ontem conversei com o deputado Mauro Rubem, meu amigo, aqui da Assembleia Legislativa, o mesmo que conseguiu motivar que esse outro palhaço aqui, que subiu à tribuna para dizer que ele era mesmo do agronegócio, com aquele chapéu ridículo, e que tinha contribuído com os acampamentos golpistas, e que viessem prendê-lo. Agora esses dias corre desesperadamente pedindo que não o prendam. E o deputado Mauro Rubem manifestou, na conversa comigo, as preocupações que ocorrem com a construção do golpe de Estado contra o presidente Lula, contra o Brasil, contra todos nós. Esta gente que atua no Congresso e que representa interesses poderosos, com marcas de traição à pátria, como vimos no caso de Dallagnol, como vemos no caso de Sérgio Moro, e toda essa camarilha de ladrões, golpistas, esta gente não se furta na hora do corre-corre de entregar tudo para os interesses estrangeiros, de colaborar com os interesses estrangeiros, de apoiar as invasões, inclusive militares e nucleares, contra o Brasil. É esse tipo de gente que nós temos no Congresso. É esse tipo de gente que prepara o golpe. Então, quando em junho completamos 10 anos daquelas manifestações terríveis, vergonhosas, indecentes pelas ruas do Brasil, principalmente no sul e no sudeste do país, nós temos que nos alertar quanto a isso. E sempre nos lembrarmos do princípio salvador único, que é o da mobilização popular. Aquele tipo de coisa que houve em 2013, aquele gado pelas ruas, muitos deles se arrependeram depois, ocorreu porque o nosso povo parou de ser mobilizado, eu falei assim exatamente, ser mobilizado, se mobilizar também. A nossa classe trabalhadora, achatada, oprimida, perseguida, ameaçada, desistiu
do seu principal conteúdo, que é o de se mobilizar enquanto classe. É preciso voltar. O remédio é esse: voltar às grandes mobilizações. Este congresso que aí está, que é a formação das bordas do lago de enxofre, esse congresso não respeita, não considera o caso do presidente Lula ser relevante para todo mundo, ouvido por todo mundo. Até parece pelo contrário: quanto mais temos um presidente representativo do país, dos interesses nacionais, da soberania nacional, da independência nacional, mais esta gente se agita para derrubá-lo. Eles não têm respeito por ninguém. Então nós temos que nos mobilizar. Temos uma pauta imensa para defender, temos que priorizar. Por isso não é possível que a gente cruze os braços diante da privatização da Eletrobras, que pode ser resgatada ainda, mas precisa do povo nas ruas para salvar a Eletrobras. Não é possível que a gente tenha achado que o marco temporal é só coisa de indígena. Não é coisa nacional, é coisa para o povo brasileiro. É coisa que tem que tocar nos nossos nervos e preocupações. Porque o que fizeram na Câmara dos Deputados e Deputadas foi massacre legalizado contra os indígenas, para matar, acabar com eles, destruir a floresta, invadir com o agronegócio, tomando campos e matas, poluindo os rios, poluindo o ar. Porque eles não têm a menor preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o nosso futuro. Nosso futuro que é imediato agora. Ou cuidamos do meio ambiente, ou seremos destruídos como espécie humana, já que as outras espécies estão em processo de franca extinção. Não é possível que nós nos calemos diante disso como nação, como povo, como classe trabalhadora, como mobilização. Nós não podemos nos calar. Para concluir, concordo com os que dizem que o presidente Lula, que está mais à esquerda do governo dele do que todos os outros, embora a ministra Marina Silva, a ministra Guajajara, venham sendo perseguidas por esses mesmos grupos do Lago de Enxofre. Mesmos grupos. Que não respeitam ninguém. Ofendem, usam as tribunas não para tratar dos interesses do povo, mas para agredir, para abusar, para caluniar, para injuriar, para vomitar preconceitos. Mas o governo Lula, principalmente o presidente, que foi eleito com uma saída para o nosso país à beira do precipício, mais da metade já do país para dentro do precipício, sem possibilidade de reação se o satânico se elegesse. O presidente Lula tem que ser a pessoa que mobilize o país. Precisamos acordar o nosso povo, trazê-lo para as ruas, praças, em franca, alegre e profunda mobilização. Tem que pressionar o Congresso e não nos sentirmos capturados e pressionados por esse lago de enxofre que nos envenena de forma absolutamente acre, tornando o nosso ar da vida aqui irrespirável. Temos que virar o jogo.
Nós é que temos que pressionar o Congresso e não nos sentimos capturados, vergonhosamente sequestrados por Arthur Lira, esta vergonha nacional. Este Eduardo Cunha piorado. Nós temos grandes tarefas agora, mas precisamos que o presidente Lula venha para o meio do Brasil, para as ruas do Brasil. Precisamos que ele incentive os partidos da base do governo para esta tarefa importante de mobilizar o nosso povo para nos libertar do lago de enxofre, isto é, do ultra-neoliberalismo que atua na Câmara, ativo na mídia, ativo na sociedade e ainda presente nas mentes do judiciário brasileiro. Ele está aí. O neoliberalismo, com todos os males que causou no Brasil e no mundo, está aí, vivo. Precisa ser enfrentado pelo povo que carece ser salvo, liberto definitivamente das garras monstruosas desse inferno que é o neoliberalismo. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã às 10 horas com o programa Fala Meu Povo.